falando surpreendente, foi surpreendido com a notícia agora há pouco, né? O Hernan Crespo foi demitido do São Paulo depois de 8 meses no Vem cargo. aí, Felipe Luiz, será? Será? Tem dinheiro não, São Paulo, para contratar o Felipe Luiz. Não, mas o Felipe Luiz, o São Paulo não tá tendo dinheiro nem pro básico. Não tá tendo dinheiro nem pro Hernan Crespo. O dinheiro que tinha levaram. Mas assim, primeiro é lamentar a saída do Crespo, né? Porque o Crespo vinha fazendo um trabalho de recuperação bacana no São Paulo. O São Paulo começou bem, o brasileiro ali. No Paulista, lá, começou muito mal. A gente falava aqui sobre o time ser rebaixado. Você lembra que foi pauta aqui? Foi. E na última hora, o fez um jogo. Tudo bem, o Palmeiras foi superior no jogo. Mas o São Paulo teve próximo de, quem sabe, conseguir beliscar uma final de Campeonato Paulista, que era inimaginável para o começo do campeonato. E começa bem no brasileiro. E o time começa a dar alguns sinais de melhora. Aí você vê esse trabalho ser interrompido. E a gente ainda vai ver mais próximas notícias, mas até agora sem uma explicação muito clara. Por enquanto, a explicação que eu li agora falta de sintonia com divergências Eu li internas. agora há pouco que falava que ele queria focar as Copas e a diretoria queria focar o brasileiro, que isso foi um dos motivos de divergência. Ainda vai sair muita coisa sobre essa história, mas é só lamentar. E é por isso que eu reforço a história da Leila, da história de você ter projetos mais duradouros que resistam a pressões, que resistam a jejuns de títulos. É difícil. Na cultura, como o Francisco falou, que tem a questão cultural. O futebol brasileiro tem uma cultura muito ruim de intolerância com o trabalho de treinadores, mas eu acho que o trabalho da Leila deve servir de inspiração para times, não só como o Flamengo, não estou só provocando o rival, não. Eu estou falando que o São Paulo é um péssimo exemplo também. Nunca vai servir Eu acho que para todos os clubes do Brasil. Não, mas não é demérito, não é demérito. Essa é a hora de deixar o clubismo de lado. Eu acho que tem que servir inspiração para Vasco, Flamengo, para cultural, Marcos. Para todo mundo. Cultural, mas cultura se muda, Francisco. Não, acho não é porque a gente tá coroa. Não é da noite pro dia, não é porque nós dois estamos coroa que a gente tem que achar que o mundo vai continuar do mesmo jeito daqui a 10 anos. Não estou dizendo isso. Estou falando a que isso não cultura acontece da noite pro dia. Beleza, mas para ter o primeiro dia, você tem que primeiro aplaudir quem está começando a fazer certo. Essa história... Você tem que deixar o seu clubismo de lado nesse momento e entender que o que a Leila está fazendo o que eu quero, é uma boa mudança de cultura. O que o torcedor quer é título. Não importa como é que ele venha, com quem venha. O que conta são os resultados. O que conta o título são os troféus, é consequência. São as taças. O título é consequência. O Flamengo está provando isso. Troca de treinador todo ano e há 10 anos é o time que mais vence no futebol brasileiro. Certo é ficar trocando de treinador. Não é certo. Mas se isso acontecer, bora pra frente, meu amigo. Vai pra frente que dá certo. Mas tá dando certo. Deu certo apesar disso, não por isso. O Francisco o Flamengo não ganhou os títulos porque mudou de técnico. Ele ganhou os títulos apesar de estar mudando de técnico. Que inclusive durante essas mudanças não ganhou nada. Você é um cara que acompanha futebol, não é possível Só que 2023. não é possível que tu ache que o certo é ficar mudando de técnico. Não é possível. Dos últimos anos, o único ano que o Flamengo passou batido foi 2003, que todo mundo dizia que ia se repetir em 2026 e não se repetiu. Já mudou. Calma, já tá livre porque ganhou o Carioca. O cara ganhou o Carioca. É o ponto de partida, o ponto de virada. E pode até ser. E se for, não quer dizer que ficar mudando de técnico toda hora é o certo. Entenda isso. Não estou dizendo que é certo. O Flamengo tem o melhor elenco do certo. Brasil, o Flamengo tem a melhor estrutura do Brasil. Então, ele ganhar Mas se mudar de técnico toda hora, ele talvez... tem uma série de fatores que pode fazer ele ser o campeão. Ele tem a maior torcida do Brasil, ele tem o maior investimento financeiro do Brasil. Não é o fato dele estar mudando de técnico o tempo todo que está fazendo ele ganhar os títulos. Ele está ganhando os títulos apesar desse erro. Porque é um erro. E a gente precisa ter isso de forma consciente. Não dar sequência de trabalho. Ficar mudando toda hora é um erro. Olha, isso aí caiu por terra, porque até na Europa está se trocando técnico muito rapidamente. Acabou essa história de longevidade nos times. Pouquíssimos clubes mundiais têm essa manutenção de técnico por muito tempo. O técnico do Chelsea, o Maresca, como é que é o nome dele? Não lembro. Olha aí o nome dele no momento. Ele acabou de ser demitido. O cara ganhou a Copa do Mundo de Clubes do ano passado. E tu acha certo? O que eu estou falando para você é que essa cultura também de manter treinadores por 30 anos, 20 anos, não tem mais isso. Eu quero copiar os acertos. O que importa são os resultados, o que importa são os títulos. Eu quero copiar, o Guardiola. Eu quero copiar o Arsène Wenger, que passou uma década no Arsenal. O Alex Ferguson, que passou 2 décadas no United. Isso aí é utopia no futebol brasileiro, O Guardiola, que está há muitos anos no City. Isso aí é um sonho. O Luiz Henrique, que tende a ficar muito tempo no PSG. Eu quero copiar os bons exemplos. Para que a gente vai copiar os maus exemplos dos caras, pelo amor de Deus? Isso é ilusão. São fatos pontuais que acontece isso aí.
Mas o Francisco ele fala como se o trabalho do Abel fosse o pior trabalho do mundo no ano passado. O Abel Ferreira chegou nas finais do ano passado. Foi protagonista. O que é que importa? Conseguiu trazer o quê? Dinheiro também pro time. Tem uma coisa que eu nunca serei na minha vida, também. É comentarista de resultado. Eu não comento. O Abel Ferreira na entrevista... Infelizmente, não meu amigo velho... Mas eu me nego. Eu não comento em cima de resultado. Só se o Abel Ferreira deu uma entrevista... brasileiro, troféu, a taça. Como a mamãe diz, eu não sou qualquer um. Meu filho não é qualquer um. Então eu não sou qualquer um. Eu não vou comentar em cima de resultado só porque a maioria faz isso. O Abel Ferreira falou uma coisa importante no final do jogo ontem. Quer dizer que toda essa campanha que o Palmeiras fez bacana teria sido tudo um lixo se eu tivesse perdido a final. Isso é uma loucura. E eu me nego a ser o cara que diz que foi tudo maravilhoso só porque ganhou, e o cara que diz que foi tudo uma tragédia porque na última hora ele tomou um gol aos 45 segundos do tempo e perdeu o título. Eu nunca vou ser esse cara. Muito bem. Como aconteceu com o Santos, contra o Novo Horizontino, tomou o gol aos 45 do segundo tempo e acabou sendo eliminado. Mas do Novo Horizontino também. Mas acontece. O futebol, e o trabalho... gente, é um esporte que ele é tão sedutor e apaixonante, justamente porque nem sempre o melhor vence. Quantas vezes na vida a gente não já viu o melhor perder um jogo? E acontece, é uma das mágicas do futebol. É por isso mesmo que a gente não deve formar nossas opiniões só em cima do resultado pragmático do jogo. O jogo terminou 2-1 para tal. Esse trabalho é muito bom, esse trabalho é muito ruim. A gente até fugiu um pouco do tema aqui, que era a definição do Crespo, devagar aqui. Porque acabou até o tempo da live. Claro que o futebol imponderável está sempre presente, pode acontecer, por isso que o Marquinhos falou, concordo com ele nesse aspecto aí, que futebol é mágico por conta disso, às vezes um time ruim ganhando um time bom, uma expulsão define o jogo, um erro de arbitragem, do VAR, um erro individual, tudo isso aí pode provocar uma mudança no resultado de uma partida de futebol, até mesmo na perda de um título. Em relação ao Crespo, ninguém tem informações precisas do que está acontecendo dentro do clube. O clube está numa crise política muito grande, ninguém sabe quem é que manda, tem muita gente falando demais. O Crespo até conseguiu blindar um pouco o seu elenco, tanto que o São Paulo melhorou, não só no Campeonato Paulista, mas também hoje tem a mesma pontuação, inclusive, do Palmeiras na liderança. São Paulo é o segundo colocado com 10 pontos. Perde no saldo de gols a liderança para o Palmeiras no Brasileirão. Tirando leite de pedra. E o Hernan Crespo tem, claro, tem muito dele esse momento do São Paulo. Mas se há uma divergência com a diretoria, não dá para continuar. Gente... diretoria, comissão técnica e jogadores têm que estar na mesma sintonia, senão não vai para frente um time de futebol. Não conheço um time de futebol que está ali bicudo com a diretoria, com a comissão técnica que vai para frente. O problema é que a diretoria ela tem que saber o lugar dela. Sim, tem que saber o lugar, mas resolver coisas Marcos, tem algo que a diretoria, algo que a gente não sabe. Você bota um diretor de futebol, o cara tem que resolver as coisas do futebol. Isso, então, mas se aconteceu isso no São Paulo, pode ter algum fator que a gente desconheça e tenha gerado a saída do Crespo. É cedo para a gente avaliar, precisamos de mais elementos. São Paulo perde demais, o cara estava encaixando. Eu até achava que São Paulo tinha feito uma burrada quando demitiu ano passado o Zubeldia. Achei que iria demorar a encaixar com o treinador, mas o Crespo chegou, já mostrou serviço. Já era a segunda passagem dele pelo São Paulo, conhece o clube, isso facilita o trabalho quando você já conhece a instituição, mas Crespo, ele devia estar com algum problema com a diretoria muito séria. Fala assim, divergências internas, a forma que o São Paulo está escolhendo as competições. Eu acho errado. O São Paulo... Segundo que se fala, ele queria disputar apenas as Copas, o Brasileirão era só para fazer os 45 pontos, que foi até ele mesmo. Divergência é normal, mas eu acho que você tem que tentar chegar a um acordo, claro, pelo bem do clube. Mas às vezes isso fica difícil de acontecer. O que aconteceu no Flamengo é o melhor exemplo disso. O Flamengo é o pior exemplo. O Flamengo é o pior. Porque o Felipe Luiz ganhou tudo em 2025, não podia ser só porque não ganhou, não ganhou 5 jogos, mandou o cara para fora. É mais profunda a história, porque o Felipe Luiz estava muito agarrado às suas convicções, teimando demais. Eu tô com o Léo Ortiz. E aí, chega uma hora que o dirigente, poxa, meu amigo, eu lhe dei a chance de ser treinador de um time com o maior elenco do futebol brasileiro, tem que ceder um pouco, não cede, aí fica inviável, fica difícil a continuidade. Poxa, então o Crespo pode ter passado por isso lá no São Paulo. Eu te dei 4, 5 títulos. Eu tô te dando 3 milhões de reais por mês.
Então você tem que ceder ele também, não fez você a parte tem que entender. Ele não ganhou nada no passado. Não estava fazendo e nem dava sinais que ia melhorar. Ele passou um mês sem ganhar título. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Perdeu 2. Não foi a parte dele. É a forma com que o time estava jogando em 2026. Isso provocou a queda dele. E porque ele também estava muito teimoso. As próximas 3, 4 lives passando pano para o assunto era o Crespo, ele trouxe o Flamengo.